Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. A audiência pública na Comissão de Finanças debate orçamento para 2025. Comissão de Educação avalia serviço público na área do esporte em Porto Alegre. E ainda, setor de eventos cobra incentivo para o segmento na capital. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos dar sequência às entrevistas com os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Das 35 cadeiras, a composição da Câmara terá uma renovação de 40%. E entre os estreantes no Parlamento Municipal está a Natasha Ferreira, eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Vereadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem e parabéns, né? Obrigada. Sempre uma satisfação estar aqui no Jornal da Câmara Municipal da nossa cidade, que é extremamente importante até para a cidade se informar com o que acontece na Câmara de Vereadores, né? Tomara que todo mundo sempre assista e busque essas informações. Muito bem, né? Para seguirem nos acompanhando aqui no Jornal da Câmara, né? Na programação da TV Câmara. Vereadora, a senhora fez 4.718 votos, né? O que a senhora atribui, né, esse resultado, um resultado que a senhora estava esperando, né? Como é que recebeu essa informação aí no momento da eleição? A apuração ela foi bem intensa, assim, do ponto de vista da gente ficar ali vendo, né? Porque a gente conseguiu fazer 5 vereadores do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, então a disputa ali pelas cadeiras ela foi bem intensa. A ficha ainda não caiu muito, né, de ser eleita. Acho que Porto Alegre vive uma dualidade, onde tem o vereador mais votado sendo um vereador de oposição a nós, por exemplo, e ao mesmo tempo elege pessoas trans, né? Eu acho que Porto Alegre respira a democracia mesmo, e do ponto de vista de eleger pessoas como eu, é um desejo de mudança da cidade, né? Do método político, de pessoas também, do método dessa relação de cidade, de discurso, de quem acessa mesmo. Então a gente consegue entender que as redes sociais foram fundamentais, muito, né? Acho que elas decidiram boa parte da eleição do ponto de vista dos vereadores e vereadoras, mas também essa questão da rua, né? De estar na rua, de conversar com as pessoas, ainda segue sendo bem importante. A senhora já conseguiu mapear, a senhora não falou que não caiu a ficha ainda, né? Mas já conseguiu dar uma olhadinha nos dados, mapear quem são os seus eleitores, de que regiões, né, vieram os seus votos e tal? A gente teve uma concentração aqui do Centro Histórico, a Cidade Baixa, o Menino Deus, o Bonfim, Partenon, né? E a gente teve eu acho que um efeito legal nessa campanha, que foi o fato da gente conseguir aparecer bastante nas inserções de TV. Teve um voto de pessoas 50 a mais, por exemplo, né? Então, essas pessoas, elas me reconheciam na rua, nos panfletos, nos materiais, entravam em contato, e são pessoas que não têm uma ligação diretamente com o movimento LGBT, mas eram pessoas que diziam, a gente precisa mudar as caras da política, pessoas que nunca ocuparam esses espaços. Então, é um voto, eu acho que é um voto muito de opinião, também do ponto de vista ali, de pessoas que têm uma relação de opinião formada com a política, né? Que vê a Câmara Municipal como um espaço que precisa realmente refletir o que a cidade toda é. E pessoas trans e travestis nunca estiveram ocupando esses espaços aqui, né? Então acabavam indo nesse voto e era um voto muito certo, assim, não eram votos que viravam, né? Certo. Vereadora, fala um pouquinho, né, para os nossos telespectadores, né, quem é a Natasha Ferreira, né, como é que a senhora acabou ingressando na política, né, a sua formação, né, fala um pouquinho para a gente contar um pouquinho da sua trajetória mesmo aqui rapidamente. Bom, eu tenho 36 anos, comecei no movimento estudantil em Novo Hamburgo, né, aos 13, então muito cedo, logo conheci o Partido dos Trabalhadores lá, e a partir dali criei, acho que uma relação com o Vale dos Sinos como um todo, né, ali, São Leopoldo, Estância Velha, todo mundo meio que se interliga rapidamente. Depois dali, fui trabalhar no Ministério dos Direitos Humanos lá em 2010, com a então ministra Maria do Rosário, onde a gente construiu o Centro de Referência em Direitos Humanos, o Disque 100, o Brasil Sem LGBTfobia. E depois dali, digamos que adentro mais a pauta dos direitos humanos como um todo, né, no geral, até por ser alguém da população LGBT. E aí, acho que 16, ali na questão ali com a Dilma Rousseff, em 2016 eu acabo me tornando ali digamos que um projeto de figura pública para 18, né? Então no ano ali que a gente teve a eleição do nosso principal adversário, eu acabo sendo candidata a deputada, depois a vereadora em 20, em 22 a deputada federal, então em 20 eu já tinha ficado na suplência, tinha ficado aqui ali, já tinha assumido na Câmara também.
E aí, acho que agora em 24 é o resultado aí de uma forma aqui muito resumida, né? Dessa minha trajetória política, que é muito vinculada a partido político, mas também aos movimentos sociais. Né? O seu ingresso na política, né, e a decisão de concorrer, vereador, veio assim como naturalmente, assim, a partir do seu ingresso, né, seu envolvimento com a política partidária também? Não, isso foi mais, digamos que uma construção, né? Porque eu sempre fui dirigente do ponto de vista de construir outras figuras públicas, que nem eram LGBTs, na verdade, né? Então a gente acaba... Eu acho que a emergência de 2018 trouxe uma necessidade da gente também se organizar, do ponto de vista de uma ofensiva contra nós. Então a gente começa a dizer, não, a partir de agora é sobre nós, né? Sempre foi sobre nós. Então a gente passou a entender a política como um espaço nosso, né? E aí eu acho que os partidos também conseguiram assimilar isso da melhor forma possível. A gente conseguiu conseguir pelo menos estar, né, digamos que candidatas como opção de voto, que a gente não, antes as pessoas não tinham a gente como opção. Então agora acho que a gente começa a colher esses frutos. A senhora, como contou aqui, né, já tinha assumido aqui, né, ficou na suplência, né, vereadora, e teve uma oportunidade que a senhora assumiu, né, mas como é que é agora pensar, né, como titular, né, do mandato, né, como é que é pensar titularidade numa cadeira aqui pelo Partido dos Trabalhadores? É um desafio, né, ainda mais que a gente vai ter um ano bem, digamos que agitado aqui na Câmara, a responsabilidade aumenta bastante, porque são 4 anos, né, você tem ali, e eu falava isso na campanha toda, né, vereador e vereadora decide a vida das pessoas também, né? Então a gente vai decidir que tipo de transporte público a gente vai ter, a gente vai decidir se vai ter médico, se vai ter programa de saúde da família, se vai ter vaga na creche, qual é a relação do piso salarial do funcionalismo público, e política para as minorias depende muito da questão do orçamento, que é onde a gente vai fazer a principal disputa. Então a responsabilidade é muito grande, né? Por isso acho que a ficha vai caindo aos poucos, assim, de olhar a cidade agora numa outra perspectiva, na perspectiva de poder mudar as coisas de fato, ainda que sendo um mandato só, mas entendendo que a Câmara ela tem uma outra correlação de forças, mas acho que é possível, sim, avançar e construir algumas mudanças que são, né, urgentes em Porto Alegre. Nesse sentido, vereador, eu lhe pergunto, né, o que a senhora espera, né, para a próxima legislatura em termos de debate, discussão, né? E nós temos também um projeto extremamente importante, né, que vai recair sobre a próxima legislatura, que é o plano diretor, né? O que a senhora projeta, né, em termos de debate nesse sentido? Primeiro que espero que a Câmara seja um ambiente menos polarizado do ponto de vista dessa ideologia vazia, assim, né, de nós versus eles. Eu acho que a disputa da rua, né, a disputa das eleições é quando o povo diz em quem de fato eles querem votar e quais os projetos que eles de fato queriam eleger. Eu acho que ficou muito claro que nós aumentamos, nós à esquerda, né, a gente aumentou para 12. 12 cadeiras. Então, um recado das ruas diz claramente, né, a gente precisa de vereadores e vereadores mais comprometidos com essas agendas aqui. O plano diretor é uma revisão do plano, né? A gente sabe que tem setores da Câmara que querem ele cada vez mais entregue ao setor privado, né? Nós defendemos ao setor público. Então, mas essa disputa ela não pode ser entre público e privado. A gente precisa levantar contratos, a gente precisa de fato fiscalizar, porque eu acho que o povo às vezes as pessoas não se ligam, mas nós somos fiscalizadores, né, do que é público e das parcerias público-privadas. Então, se levantar os dados, por exemplo, quanto mais dados técnicos a gente tiver, melhor esse debate. Senão fica no campo do, mas vocês não querem isso, nós defendemos aquilo, e não é sobre isso. A questão é a gente precisa levantar dado, sem os dados levantados, né, e sem entender quais são os projetos de cidade que a gente está defendendo, o plano diretor vira uma polarização vazia, porque vai ficar nós versus eles. Então, tomara que a casa tenha a luz da ciência do ponto de vista da ciência política, de entender que Porto Alegre precisa votar um plano diretor responsável e não um plano diretor de torcida, né? Que nós ganhamos o plano diretor. Quem ganha é o povo, então a gente precisa entender isso primeiro. Certo. Vereadora, na legislatura que está encerrando, né, nós tivemos a eleição de uma bancada negra, né? Foi uma das marcas dessa legislatura. E nessa que vai começar agora em 2025, né, nós temos uma bancada LGBT, né? Como é que a senhora avalia, né, essa ascensão, né, desse segmento também chegando aqui no parlamento? A gente vem pedindo passagem há um tempo, né? Eu acho que a eleição da Erika Hilton em São Paulo, lá como vereadora em 2020, depois da ascensão dela, a deputada federal, a Duda Salabert, a Linda Brasil, Beni Brioli, e tantas outras e outros, né, no país todo. Eu acho que a pauta LGBT ela tem sido usada pela extrema-direita, do ponto de vista assim, de usar a pauta como um fantoche assim, do espectro político, desde a ideologia de gênero, banheiro unissex, que são questões que, de fato, elas não existem, porque nós, à esquerda, a gente trata essas pautas como estruturantes. Então, eu acho que a ascensão da pauta LGBT à Câmara
ela também demonstra uma necessidade que a cidade tem de dizer, olha, acho que essas pessoas que não têm acesso ao Estado precisam estar lá debatendo o Estado, que hoje aqui, né, que é a máquina pública da cidade de Porto Alegre, mas propondo para além da pauta. Acho que é bem importante isso. É a bancada LGBT, mas é a bancada que vai falar de transporte público, que vai falar do DEMAI, que vai disputar o plano diretor, que vai fiscalizar, né, as pousadas, por exemplo, as pessoas em situação de rua, essas políticas de assistência social, porque a gente precisa falar da cidade como um todo. Falar de todo mundo da cidade é falar de LGBT também. Então, para que a gente não fique preso, né, literalmente a uma pauta exclusivista, assim, e isso, inclusive, é ruim para o debate público que a Câmara precisa. É nesse sentido que eu queria lhe perguntar, vereadora, das suas bandeiras, né, seus temas também, né, que vai trazer, né, para o debate aqui no Legislativo, né. A senhora já falou de alguns deles aqui, né, além da pauta LGBT, transporte, educação, enfim. Né. Eu acho que os direitos humanos como um todo, né, porque direitos humanos é direito à habitação, direito à creche, direito a um transporte público de qualidade, direito de não ter medo quando chove, por exemplo, aqui em Porto Alegre. E eu acho que, principalmente, a gente está tentando estruturar, porque a gente tem que cuidar da questão do ônus do município, como está o caixa da cidade, mas é criar um centro de acolhimento psicológico para as vítimas da enchente, né? A enchente trouxe aqui para a cidade de Porto Alegre eu acho que um trauma que a gente não vai conseguir resolver tão cedo, né? É uma cidade cansada, são pessoas que estão assim com medo, inclusive desse regime político, que desacreditaram disso tudo. Então a gente precisa tratar as pessoas com mais acolhimento, humanização, e aí a saúde mental ela é fundamental para nós. E aí a gente está falando de LGBT, de mães solteiras, a gente sabe que nas enchentes teve que ter um abrigo específico para mulheres e crianças por conta da violência. Então a gente precisa começar a pensar a cidade numa outra perspectiva, né? De mais, digamos que da política do afeto e não dessa coisa meio assim, o contrato existe, cria lá, lota as pessoas, mas não tem nenhum tipo de acompanhamento e as coisas não rendem, né? A gente sabe que teve um aumento de pessoas em situação de rua e é uma reclamação geral, né? Mas é culpa das pessoas em situação de rua ou é da política da assistência social que não funciona? Então acho que é trazer essas pautas que são de estrutura da cidade para a gente conseguir resolver os problemas. Muito bem, como a gente já citou aqui, vereadora, para o ano que vem também, né, para a próxima legislatura, a esquerda também conquistou mais 2 cadeiras, né? Então teremos 12, né, 12 vereadores, né, e vereadoras, né, da esquerda. Como é que a senhora também avalia, né, essa modificação, essa ampliação, né, da bancada? Eu acho que a gente conseguiu, em termos de bancada de oposição hoje, né, dito assim, os 12 vereadoras e vereadores, a gente conseguiu ter uma expressão de voto muito grande, né? Nós somos o partido mais votado da cidade, depois é o PSOL. E isso mostra essa correlação de forças, né? O vereador mais bancada, o mais votado é do PL. Então, olha esses confrontos que a cidade cria e como a democracia ela é extremamente importante. Eu acho que o aumento da esquerda é fundamental porque no último período aqui a esquerda teve 10, então a gente não conseguia, por exemplo, nem ter CPI, nada dessas questões mais, digamos que burocráticas e políticas da Câmara. Eu acho que agora é um novo momento, mas eu acho que a gente precisa, enquanto uma bancada de 12 vereadoras e vereadores, ter muita responsabilidade em construir as coisas na Câmara, né? Foi aquilo que eu disse, a política das eleições é uma, a política do parlamento é outra, a gente precisa ter uma consciência que aqui dentro todo mundo é colega, temos relações diferentes com visões de mundo, mas elas precisam ter uma certa convergência, porque senão quem paga, né, o pato, como a gente fala, é a cidade como um todo. Mas acho que a ascensão da esquerda é fundamental e tomara que cada vez a gente vá crescendo mais até voltar a ser gestor. Muito bem, vereadora Natasha Ferreira, quero deixar a palavra à disposição também para a senhora conversar rapidamente aqui com o seu eleitor e desejar, né, que a senhora tenha uma boa gestão aqui também na Câmara, né, e um bom trabalho para a senhora e para a sua equipe. Agradecendo, mas também agradecer a cada voto, a cada homem, mulher, a cada pessoa LGBT, as pessoas negras que foram às urnas e acreditaram que uma mulher travesti era necessária na Câmara Municipal. E a gente conseguiu conquistar esse espaço, ter uma bancada. Então fica aqui o meu agradecimento e que essa Câmara aqui, a gente sempre fala, né, nunca mais sem nós. A gente precisa cada vez mais de uma Câmara representativa e que tenha uma conexão real com a vida do povo. Então, além de agradecer, pedir que as pessoas também frequentem a Câmara Municipal de Vereadores, acompanhem as votações, acompanhem os mandatos, que é fundamental para a gente construir uma cidade e ter uma relação direta com a democracia. Muito bem. Vereadora, muito obrigado. Parabéns mais uma vez e bom trabalho para a senhora. Obrigada. Muito bem, seguimos com informações do Legislativo. Como prevê a legislação, a Comissão de Economia e Finanças realizou audiência pública para a apresentação e debate do projeto da Lei Orçamentária Anual 2025.
Conforme o Executivo, o documento foi elaborado com foco na reconstrução da cidade e na retomada do desenvolvimento econômico e social. Protocolado no Legislativo na semana passada, o projeto da LOA 2025 detalha onde deverão ser aplicados os 12,3 bilhões de reais entre receitas e despesas previstos para o exercício fiscal do ano que vem. Para 2025, o governo pretende investir 27% do orçamento na educação e 18% na saúde, acima dos mínimos constitucionais para cada área, que são de 25% e 15% respectivamente. Além disso, estão reservados 20 milhões de reais para o orçamento participativo, 58 milhões para as emendas parlamentares e 630 milhões para investimentos de grande porte. Na audiência pública da Comissão de Economia, Bruno Caldas, secretário adjunto de Planejamento, afirmou que a proposta lida com um alto grau de incerteza, dada a magnitude do impacto da cheia nas finanças do município. A expectativa é que a capital tenha uma queda de arrecadação de 0,1% em relação a 2024. O primeiro quadrimestre deve ser o mais crítico. Isso porque, segundo o secretário, o município perderá parte dos recursos devido a isenções do IPTU e da taxa de coleta do lixo. O município está fazendo a sua parte para ajudar a reconstruir a cidade de Porto Alegre, no entanto a gente sabe que a arrecadação que o município tem é uma fração do que o próprio município arrecada, ou seja, se paga muito imposto para o ente estadual e o ente federal no município de Porto Alegre. E nós precisaremos sim do auxílio das outras esferas da nação para reconstruir, porque não é somente com 5% de excesso do IPTU e com um orçamento de 10 bilhões que nós vamos conseguir reconstruir, enquanto que a União e o governo do estado existem orçamentos trilionários, né? Os municipários também acompanharam a reunião da CEFOR. Representantes da categoria reivindicaram a reposição inflacionária para o funcionalismo. Nós temos um debate com o governo que alegou a questão das enchentes e agora o período eleitoral, e nós queremos a retomada. E não é só prever para o futuro, nós queremos a retomada da negociação das perdas que já existem, retomada a negociação. E não é só a questão do salário, também as progressões de letra, a questão do plano de saúde. Nós temos hoje colegas operários, em torno de 1.500 colegas, que recebem seu básico abaixo do salário mínimo. No ano passado foi corrigido durante 2 meses, mas agora esse ano não, então nós queremos retomada. Já o presidente do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente cobrou mais recursos para as ações de assistência social. Não está tendo uma resposta do governo no investimento de recurso, financeiro para poder qualificar esses espaços, porque são desenvolvidos projetos pelas entidades, que desenvolve esse serviço em parceria com a Fundação de Assistência Social, a FASC, mas assim, o que está assim, nos assustando, na verdade, é que as entidades estão querendo entregar os serviços em função de que o valor do repasse da meta não cobre as despesas, e não consegue fazer pelo menos um trabalho minimamente qualificado. O representante do governo disse estar aberto ao diálogo para possíveis modificações que contemplem as demandas. Para o presidente da CEFOR, vereador Ayrton Ferronato, do PSB, o encontro foi produtivo. Nós tivemos aqui 2 grandes demandas. A primeira foi, vamos começar com o Fórum da Criança e Adolescente, que pede reposição e recursos para melhorar a atividade das ações que eles desenvolvem com a criança e com o adolescente. E isso teve uma manifestação favorável do próprio secretário adjunto, isso foi positivo, se encaminhou bem. O SIMPA pede, nosso sindicato dos municipários, ele pede a reposição salarial, que eles têm suas razões, faz algum tempo não se repõe mais. E para isso eles pedem uma audiência com o prefeito e os secretários. E o próprio secretário diz que essa audiência vai sair. Então encaminhamos favorável nas pautas todas que tivemos aqui. Foi muito bom,
Na Comissão de Educação, os parlamentares avaliaram nesta semana a prestação dos serviços públicos nas áreas do esporte, recreação e lazer. A pauta do encontro foi proposta pelo vice-presidente da comissão, vereador Jonas Reis, do PT. Nós fizemos essa reunião para ouvir os principais atores que desenvolveram e desenvolvem práticas esportivas coletivas na cidade e também fazem pesquisas, para a gente identificar em que ponto que a gente está na cidade, no desenvolvimento das políticas públicas, que, afinal de contas, também ajudam na saúde da população. Na reunião, o professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS, Mauro Mischivi, apresentou o programa Construir Redes. A iniciativa parte de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Criar possibilidades para que muito mais pessoas, muito mais usuários, professoras e professoras, né, lideranças comunitárias, mais universidades, mais instituições, mais, enfim, coletivos que vivem o esporte, o lazer e a recreação em Porto Alegre, possam também estar junto nesse movimento de luta por esse serviço público tão importante para a população, né? De acordo com o vereador Jonas Reis, o orçamento da prefeitura destinado ao fomento esportivo está aquém do necessário para contemplar toda a população. Já chegamos a ter mais de 120 professores na Secretaria de Esportes e ao longo dos últimos 15 anos nós diminuímos drasticamente, hoje temos apenas 40. Isto é uma constatação das pesquisas e que a gente precisa agora brigar para ter mais orçamento, porque sem dinheiro não tem como fazer a política pública. Então essa é uma batalha coletiva que a gente, através da Comissão de Educação e Esporte, conclama toda a população de Porto Alegre a lutarmos mais dinheiro para o esporte, porque também fazer esporte é saúde. Na ocasião, a secretária de Esporte, Ana Paula Bastos, explicou que há um processo de contratação de novos profissionais em aberto. A gestora explica que, atualmente, a capital conta com 19 equipamentos esportivos de uso público. Temos atendimentos em todos esses locais, abertos à população de Porto Alegre, que podem se direcionar a qualquer um desses equipamentos. São centros comunitários em diversos bairros de Porto Alegre e chegando lá, né, verificar as vagas, as atividades que a pessoa tiver interesse para poder ingressar e fazer parte do nosso serviço. A partir do debate, ficaram definidos 2 encaminhamentos a serem realizados pela comissão. A gente vai fazer uma proposição de emenda à lei orçamentária anual que prevê apenas 0,24% do orçamento para o esporte. Vamos tentar aumentar isto através do voto dos vereadores e também nós vamos organizar uma aula pública aqui na Câmara para sensibilizar, para debater, para trazer a comunidade para a Câmara de Vereadores através do esporte, uma parceria proposta pelos professores da ESEFID. A tribuna popular desta semana foi ocupada pelo Sindicato das Empresas Promotoras de Feiras, Congressos e Eventos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A entidade cobrou incentivos públicos para o setor. Conforme Daniel Goldinho, presidente do Sindiprofes, Porto Alegre é a segunda capital brasileira mais importante para o setor. Da tribuna, ao cobrar incentivos específicos para a área, ele destacou que a capital gaúcha conta com cerca de 150 mil colaboradores e 15 mil empresas cadastradas, ficando somente atrás da cidade de São Paulo. Você tem uma ideia, por exemplo, uma partida de futebol, o cara vem para um jogo no Grenal, como foi no domingo, ele vem do interior, ele vai gastar R$500 de gasolina, comeu um cachorro quente, comeu mais uma coisa, comprou uns ingressos e gastou R$1.000. Uma pessoa para vir num seminário da saúde, um seminário pequeno de 200 pessoas, ele gasta R$10.000. Passagem aérea, hotel, na noite de Porto Alegre, algum turismo e para ver algum evento. Ele gasta 10 mil. E essa empresa que fez o evento para ele gastar 10 mil não recebeu um pila de incentivo. Goldinho lembrou que o setor sofreu um forte impacto com a enchente de maio. Além dos danos causados às empresas, o fechamento do aeroporto Salgado Filho por mais de 150 dias causou enorme prejuízo, segundo o presidente da entidade. O dirigente lembrou que a falta do terminal impediu a chegada de turistas e resultou no cancelamento
financiamento de eventos internacionais. O representante do Sindiprofes entregou ao presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, proposta com medidas para incrementar o segmento na cidade. Com a perda das enchentes, que nós tivemos com essas enchentes, o setor de eventos teve uma perca muito grande. E não é no produtor de eventos ou cancelamento de eventos, nós perdemos centro de eventos. E como nós perdemos o aeroporto de Salgado Filho, nós perdemos todos os eventos internacionais. Então nós não estamos falando. Porto Alegre tem uma outra dificuldade. Porto Alegre é uma capital de passagem para a Serra. Então Porto Alegre tem que desenvolver eventos que as pessoas fiquem em Porto Alegre para um turismo de negócios, para congressos de negócios e depois sim saia para a Serra ou outros locais. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!